Meu nome é Helena. Eu sempre acreditei que o casamento era baseado no companheirismo, na cumplicidade e no apoio mútuo, independentemente das dificuldades que surgissem. Quando conheci Otávio, ele parecia ser o homem perfeito. Atencioso, divertido e dedicado. Nos casamos após 3 anos de namoro e, nos primeiros tempos, tudo parecia um sonho. A vida, porém, tem formas cruéis de testar nossas convicções. 1 ano depois do casamento, comecei a sentir um cansaço inexplicável. No início, ignorei, achando que era só estresse. Mas logo vieram as dores pelo corpo, a febre constante e as fraquezas que tornavam até as tarefas mais simples um verdadeiro desafio. Otávio percebeu minhas dificuldades, mas não demonstrava preocupação real. No começo, fazia comentários como: "Ah, isso deve ser só uma virose. Descansa que passa." Ou então, "Você precisa se alimentar melhor, deve estar com a imunidade baixa." Até que um dia, quando tentei levantar da cama e desmaiei no meio do quarto, ele finalmente se deu conta de que algo estava errado. Fui levada às pressas ao hospital, onde, após vários exames, recebi o diagnóstico: uma doença autoimune crônica que afetava minhas articulações e minha energia vital. O médico foi direto: eu precisaria de tratamento contínuo e mudanças no meu estilo de vida. Cuidar de mim mesma seria essencial. Voltei para casa em choque. Otávio, no caminho, permaneceu em silêncio. Eu esperava que ele dissesse algo encorajador, mas, ao invés disso, a primeira coisa que saiu da boca dele quando chegamos foi: "Então, quer dizer que você vai ficar doente assim, para sempre?" A forma como ele disse aquilo me fez estremecer. Nos dias seguintes, enquanto eu lidava com dores intensas e tentava me adaptar aos novos medicamentos, Otávio foi se afastando. Antes, ele chegava em casa e perguntava como foi meu dia. Agora, tudo o que fazia era bufar de impaciência sempre que eu mencionava qualquer desconforto. Eu tentava entender. Ele também estava processando a situação, certo? Era difícil para mim, mas talvez também fosse para ele. Então, fiz de tudo para não sobrecarregá-lo. Me forcei a cozinhar, mesmo com os braços doloridos. Me esforcei para manter a casa organizada, mesmo quando tudo o que queria era me deitar. Mas nada disso parecia ser suficiente para ele. Uma noite, enquanto eu estava deitada, exausta depois de um dia particularmente difícil, ouvi Otávio reclamando ao telefone com um amigo: "Não sei quanto tempo mais vou aguentar isso. Casamento não é prisão, cara. Eu não casei para cuidar de uma inválida." Aquela frase atingiu meu coração como uma faca. Ele entrou no quarto logo depois, sem perceber que eu tinha escutado. Me virei para o lado, fingindo dormir, mas por dentro eu chorava. Eu sabia que a doença mudaria minha vida, mas nunca imaginei que mudaria também o amor que ele dizia sentir por mim. Na manhã seguinte, decidi enfrentar a situação. Com a voz embargada, perguntei: "Otávio, você ainda quer estar aqui? Porque se não quiser, não precisa ficar por obrigação." Ele bufou: "Você quer que eu minta? Isso aqui virou um fardo, Helena. Você mal consegue sair da cama. Eu não sou enfermeiro." Aquelas palavras selaram o destino do nosso casamento. 3 dias depois, ele fez as malas e foi embora. Me deixou sozinha, no pior momento da minha vida. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. O silêncio da casa era ensurdecedor. Tudo ao meu redor me lembrava da presença de Otávio, ou melhor, da ausência dele. No começo, chorei até não restarem mais lágrimas. Mas logo percebi que lamentar sua partida não me ajudaria a enfrentar minha nova realidade. Eu precisava ser forte, por mim mesma. Levantar da cama era uma luta diária. Cada movimento doía, e o cansaço parecia interminável. Mas eu não podia simplesmente me entregar. Aos poucos, estabeleci pequenas metas: me alimentar melhor, seguir o tratamento corretamente, acima de tudo, me reerguer emocionalmente. Comecei a buscar apoio. Minha melhor amiga, Júlia, foi uma das primeiras a perceber minha necessidade de ajuda. Ela me visitava com frequência, levava comida pronta e, principalmente, me lembrava de que eu não estava sozinha.
Você não precisa carregar tudo isso sozinha, Helena, ela disse um dia, segurando minha mão com firmeza. Se ele escolheu te abandonar, o problema é dele. Você ainda tem muita vida pela frente. Foram palavras que me fizeram refletir. Por muito tempo, acreditei que meu valor estava ligado ao que eu podia oferecer a alguém. Mas agora, eu precisava me enxergar além disso. Com o tempo, encontrei forças para retomar minha vida. Mesmo com limitações, comecei a trabalhar remotamente e busquei tratamentos complementares para melhorar minha qualidade de vida. Também me juntei a um grupo de apoio de pessoas com doenças crônicas. Ouvir suas histórias me fez perceber que eu não estava sozinha nessa luta. O tempo passou e, embora cicatrizes emocionais ainda estivessem presentes, eu estava me reconstruindo. Até que, 1 ano depois da partida de Otávio, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação no meio da tarde. Era a Júlia. Seu tom de voz estava carregado de urgência. Helena, você não vai acreditar. Acabei de saber que o Otávio sofreu um acidente. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O quê? Como assim? Foi sério, ele caiu da escada do prédio e machucou a coluna. Parece que vai precisar de muita reabilitação. Fiquei em choque. O homem que me abandonou porque eu estava doente agora enfrentava uma situação semelhante. O destino havia dado sua resposta. Dias depois, recebi outra ligação. Dessa vez, era do próprio Otávio. Hesitei antes de atender, mas, no fundo, queria saber o que ele tinha a dizer. Do outro lado da linha, sua voz parecia diferente. Fraca. Helena, eu sei que sou a última pessoa que você quer ouvir, mas preciso da sua ajuda. Fechei os olhos, sentindo um misto de emoções. Ele precisou passar por tudo isso para entender o que eu vivi. Agora, ele estava do outro lado, e eu tinha o poder de decidir o que fazer. Segurei o telefone com força. A voz de Otávio soava diferente, frágil, quase irreconhecível. Por um instante, me lembrei do dia em que implorei para ele não me abandonar. Agora, ele estava do outro lado, precisando de mim. Respirei fundo antes de responder. Otávio, o que aconteceu? Ele suspirou do outro lado da linha, como se tivesse dificuldade até para falar. Caí da escada do prédio onde estou morando. Tentei pegar algo no andar de cima e tropecei. Os médicos disseram que minha recuperação será longa. Eu não posso me virar sozinho, Helena. Fechei os olhos por um instante. A ironia da situação era gritante. O homem que me abandonou porque não queria cuidar de alguém doente agora precisava exatamente disso. E por que está me ligando? Perguntei, mantendo minha voz firme. Otávio ficou em silêncio por alguns segundos. Porque não tenho mais ninguém, admitiu, num tom quase de derrota. Depois que te deixei, as pessoas ao meu redor foram se afastando. Achei que teria apoio, mas a verdade é que ninguém quer ficar perto de alguém que dá as costas para quem precisa. Um peso tomou conta do meu peito. Eu sabia exatamente como era ser deixada para trás. Mas isso não significava que eu deveria me esquecer do que ele fez comigo. Otávio, você me abandonou no momento mais difícil da minha vida. Agora, você espera que eu largue tudo para cuidar de você? Minha voz saiu firme, sem hesitação. Ele engoliu em seco. Eu sei que fui um monstro com você, Helena. Mas, por favor, me ajude. Eu não tenho ninguém. Fiquei em silêncio. Uma parte de mim queria jogar na cara dele todas as dores que passei. Queria que ele sentisse o peso do abandono. Mas outra parte, queria mostrar que eu não era como ele. Naquela noite, reflete sobre tudo. O destino já havia dado sua lição a Otávio, e ele estava pagando o preço por suas escolhas. Mas eu tinha que decidir o que fazer. No dia seguinte, fui até o hospital onde ele estava. Quando entrei no quarto, vi um homem abatido, magro e com olheiras profundas. Ele parecia um fantasma do homem seguro e arrogante que me deixará para trás. Seus olhos se encheram de lágrimas ao me ver. Você veio, murmurou, emocionado. Cruzei os braços. Não se engane, Otávio.
Eu não estou aqui por você, mas por mim. Quero olhar nos seus olhos e dizer que, apesar de tudo, eu venci. Eu superei o que você me fez. Ele baixou o olhar, envergonhado. Eu mereço isso. Sim, merece. Mas eu não guardo mais rancor. Eu segui em frente, refiz minha vida e aprendi a me valorizar. Não preciso da sua validação, nem do seu arrependimento. Eu só queria que você soubesse disso. Aquelas palavras pareciam pesar sobre ele mais do que qualquer castigo que eu pudesse dar. Ele olhou para as próprias mãos, sem palavras. Antes de sair, dei um último conselho. Dessa vez, você vai aprender o que significa lutar sozinho. Como eu tive que aprender quando você me deixou. E com isso, virei as costas e fui embora. O passado finalmente estava onde devia estar, para trás. E eu estava livre. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!